Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre Egito e Kush, tá? Mas eu vou dividir o vídeo em duas partes para não ficar muita coisa. Então a gente vai falar hoje de uma parte do Egito, a gente não vai falar de tudo hoje, tá ok? E na próxima semana eu vou enviar para vocês o outro vídeo com esse finalzinho, falando sobre o Egito Antigo e falando também sobre o reino de Kush, tá? Então, para a gente poder falar do Egito, que, nossa, Egito é um tema, assim, imenso. A gente fala de muita coisa, a gente tem muita coisa para conversar, porque realmente é um dos grandes povos da antiguidade e foi um povo que deixou muita herança, muita coisa boa, muita coisa bacana que a gente utiliza. Então tem realmente muita história para contar, tem muita coisa para ser falada sobre o Egito. Mas também a gente tem que tentar minimizar isso aí para não ficar uma coisa muito extensa. Bom, então vamos começar então a falar sobre o Egito. O Egito, ele é um país, né, que faz parte do continente africano, mas a gente aqui vai estar falando especificamente do Egito Antigo, tá? Então toda a estrutura, então a professora Madeline deixou de fazer parte da África, não, continua lá na África. Mas eu estou falando que a gente vai conversar sobre a estrutura mesmo dele na antiguidade, ok? Não o que acontece hoje em dia. Nosso tema é a antiguidade. Então, o Egito Antigo, né? Ele tem como principal rio o Rio Nilo, porque é através do Rio Nilo que o Egito vai surgir, que o Egito vai nascer. Tanto que tem uma expressão que a gente utiliza quando a gente conversa sobre esse assunto, que é a seguinte: o Egito é uma dádiva do Nilo. Dádiva é assim um presente, uma coisa boa que você recebe, uma coisa bacana, né, muito positiva. Então foi graças ao Rio Nilo que o Egito pôde surgir, que o Egito nasceu. Então ele é uma dádiva, ele é um presente, algo de bom que veio do Rio Nilo. Como a gente também viu na Mesopotâmia, né, também que foram povos, né, os povos que formaram a antiga Mesopotâmia, povos que se desenvolveram em torno ali dos rios Tigre e Eufrates. A mesma coisa vai acontecer também com o povo egípcio, né? Através do Rio Nilo é que essa civilização surgiu, que ela nasceu. E eles vão dar uma importância até hoje, né? Um lugar muito importante, porque foi graças a esse rio que a população, né, que tudo aconteceu, que o Egito viveu e vive e viverá. Bom, o Rio Nilo, ele é o segundo maior rio do mundo, tá? Ele é o segundo maior rio do mundo mesmo. E tem toda essa importância por conta do surgimento aí da civilização egípcia. A gente também tem algumas espécies, por exemplo, de animais que são nativas da fauna egípcia, tá? É o hipopótamo, o pato, o crocodilo. No Egito Antigo, então, o crocodilo você vê muito, hipopótamo e tal. Então, você pegar ali, né? Agora falando assim um pouquinho de continente africano, né? Naquelas regiões onde o pessoal ainda tem alguns parques que preservam, né, algumas espécies de animais, como por exemplo rinoceronte, enfim, né, tô dando só um exemplo assim. Então, a África, ela tem muito, né, desses lugares que tentam preservar a vida animal, a fauna, a flora, enfim, que isso é importante para o meio ambiente, né? Então a gente também tem que ter esse cuidado. Então tem alguns animais, mas por exemplo, pato a gente encontra por aqui, crocodilo, hipopótamo, né, no caso no zoológico, mas esses que eu falei, pato, crocodilo, hipopótamo, são animaizinhos que vieram, né, são nativos da fauna egípcia. E também, não sei se vocês já assistiram algum filme que retrata sobre a história do Egito. Por exemplo, a gente tem o Príncipe do Egito, né, o desenho Príncipe do Egito. Temos também o Êxodo, Deuses e Reis, que ele também fala da história de Moisés, mas é um filme mesmo, né, não é uma animação, e também retrata a história do Egito. Tem um bem antigo, que era com uma atriz muito famosa, que já faleceu, Elizabeth Taylor, que ela fez Cleópatra que vai ser uma grande faraó, uma grande rainha do Egito. Tem muita coisa sobre o Egito, bem bacana. Não sei se você já assistiu alguma coisa, mas se não assistiu, assista, né? Então, sugiro a você, por exemplo, O Príncipe do Egito, que é um filme muito legal, muito bacana mesmo. Então, vamos lá. Então, vamos agora falar um pouquinho de África, África num todo, tá?
Antes dos europeus chegarem no continente africano, você tinha várias formas de organização política no continente. E aí, a gente destaca aqui, né? Eu destaco para vocês algumas delas. Vão ser aldeia, cidade-estado, que a gente vai ver isso muito quando a gente falar de Grécia Antiga. Cidade-estado vai ter pra caramba. Reino e império, tá? Esses quatro modelinhos aí. Porque a gente, como tá falando de Egito e de Cush, então, tá? Então, o que era a aldeia, por exemplo? A aldeia era assim, uma organização em torno de um líder, tá? Que ele julgava, que ele distribuía as terras, que ele comandava os guerreiros em caso de algum conflito. O líder, ele era responsável também pelo bem de toda a população daquela aldeia. E o chefe da aldeia era ajudado por um conselheiro, tá? Por um conselho, desculpa. Então, essas pessoas orientavam o líder, enfim, através dos espíritos da natureza, tá? Ou dos antepassados deles, que já haviam morrido. Então, eles tinham essa crença, né, nesses espíritos da natureza, os antepassados já haviam morrido, que eles, então, né, viriam, conversariam, dariam orientações de como governar, o que fazer de bom para aquela população daquela aldeia, certo? Então, aldeia. O próximo, cidades-estado. As cidades-estado, elas já eram, assim, cidades cercadas, tá? Que possuíam um governo próprio, um centro comercial e uma área também rural, tá? Para plantações, para eles poderem colher, se alimentar e sobreviverem. Tinham mercados, tá? Não, assim, como mercados como a gente tem aqui, né, na nossa vida, mas lugares que eles vendiam os produtos, tá? Vendiam, compravam. Então, tinham mercados, você tinha também comerciantes, artesãos, agricultores, pastores. Vocês devem observar que, quando a gente fala de antiguidade, uma coisa assim que é muito forte que a gente tem nesse período é a questão de trabalho agrícola, né, de agricultores, trabalho com a terra. Isso é muito intenso, aconteceu muito. E também a questão de pastores, né, criação de bichinhos, aquela coisa toda. Isso vem lá do Paleolítico, do Neolítico, né, quando a gente viu isso lá no capítulo 3. Bom, então cidades-estado. Reino, como é que vai ser o reino? O reino, ele pode ser definido como uma unidade política que tem um governante, que é o rei, tá? E aí, no caso, vai ser assim a união das aldeias, das cidades-estado, né, que essas pessoas viviam, e tinha um líder como autoridade sobre todo mundo, no caso o rei, certo? Nas capitais desses reinos, você tinha uma concentração muito grande de gente, de poder, de riqueza, serviços, alimentos que eram oferecidos. Então, assim, a movimentação dentro de um reino era muito maior do que o que acontecia em uma aldeia e em uma cidade-estado, tá? Quando o líder de uma cidade ou de um reino, ele expandia os seus limites territoriais e conquistava outras terras e outros povos, ele acabava formando, então, um império, tá? Que é o que a gente vai ver agora, a próxima parte. E, consequentemente, conforme você vai aumentando o seu território, enfim, você acaba, então, transformando, você deixa de ser um reino e passa a ser um império. Uma figura que vai formar um grande império na antiguidade, que a gente vai ver, vai ser Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande. Alexandre, que era da Macedônia, ele vai conquistar um império assim, gigantesco. E um território que vai fazer parte desse império macedônico vai ser também o Egito, tá? Ele vai conquistar a Grécia, né, toda a Grécia, Egito. Olha, ele era uma pessoa assim, ele era imbatível, tá? Mas a gente deixa pra quando a gente for falar sobre Grécia, tá? E o Império, então? Já na Antiguidade, geralmente era um conjunto de cidades, tá? Ou de regiões subordinadas a esse governante, que a gente tinha a formação em todo o Império. Então, por exemplo, o Alexandre o Grande, né, ele conquistou, vamos supor que o Brasil inteiro, tá? E então nós passamos a ser subordinados a ele. Então, vamos nos unir, querendo ou não, ao território que ele já tinha, e ele vai aumentar o seu império e, consequentemente, nós vamos começar a fazer parte desse império, seremos seus subordinados, tá? Ele será, então, o nosso imperador, digamos assim, tá?
Então a gente viu aí essa divisão, porque a gente vai estar falando, né, como eu falei no início do vídeo, sobre Egito e sobre Cush. Mas a gente vai começar falando sobre Egito. Bom, agora falando de fato do Egito Antigo, né, vamos falar um pouquinho sobre o cotidiano, tá, na vida desse povo. Os antigos egípcios, eles criaram uma civilização fantástica, fantástica, fantástica. E detalhe, isso tudo em meio ao deserto, tá? Desde mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, então muito, mas muito tempo atrás, vários habitantes, né, que moravam nessas aldeias próximas ao rio Nilo, eles cultivavam cereais, como por exemplo trigo, centeio, cevada. Também cultivavam legumes, frutas, linho, algodão e o papiro, tá? O papiro, ele é uma planta nativa mesmo, né, nascida no Egito, que ela era usada para poder fazer cordas, para poder fazer esteiras e também um papel de boa qualidade, tá? Então, com papiro eles faziam tudo isso, ok? Bom, isso obviamente só foi possível eles terem essas plantações, essas colheitas, enfim, graças às cheias, né, graças ao rio Nilo. Então, o Nilo, como eu falei no início para vocês, o Egito ele se tornou uma dádiva do Nilo, porque assim, realmente foi graças ao Nilo que tudo isso foi possível na vida dessa população, do povo egípcio. E aí, o que acontecia? Mais ou menos assim, entre junho e novembro, tá? É que as chuvas caíam, né? Você tinha aquele período mais forte de chuva, o rio Nilo enchia e aí transbordava. E transbordando, ele umedecia a terra. Então já tornava a terra ali propícia para a plantação, para o cultivo, aquela coisa toda. A terra fértil, né? Já a partir de novembro, você já tinha, né, o nível das águas já diminuía. E aí o rio voltava ao seu leito. E, consequentemente, a terra já ficava coberta por uma rica camada de humus, que favorecia muito a prática da agricultura. O humus, ele já é o que, professor? O humus, ele vou explicar para vocês. Era assim, restos de plantas, de animais também, tá? Pode ser esquisito, né? De animais, Então, restos de plantas, restos de animais, em que você depositava sobre o solo, tá? Ali o solo, né, em torno do rio Nilo, e depois ele servia, digamos assim, de adubo, tá? De adubo. Entendeu? Espero que sim. Tá. Bom, então toda a terra fertilizada pelo humus, ela era semeada, tá? E entre o período de abril a junho é o período em que ocorria a colheita do que eles haviam plantado, do que eles haviam cultivado. Bom, eu também queria chamar a atenção de vocês para duas coisinhas, tá? Desculpa, a gente tô com a minha energia atacada. A primeira é a seguinte, os habitantes do rio Nilo, eles aprenderam a canalizar e a direcionar as águas em direção à terra para que ela pudesse se tornar fértil e também que não houvesse, assim, no caso, quando acontecia a cheia, o rio enchia, para que essa água, quando transbordasse, para que ela não inundasse as casas, né, e nem ficasse ali aquele número de água, assim, naquela quantidade de água muito grande, e que, consequentemente, não ia permitir que a terra se tornasse fértil. Porque também, se o Nilo ficasse, né, ficasse um nível muito alto de água na terra, como é que eles vão conseguir plantar alguma coisa? Que tem toda uma dosagem, né? Você tem que ter uma quantidade para poder permitir que a terra se tornasse fértil, mas também nada em excesso, porque senão ia ficar aquela, assim, né, digamos que boiando, né, ficar muita água, eles não iam conseguir plantar nada, nada mesmo, tá? Então eles aprenderam a canalizar, a estruturar isso tudinho aí para que eles não perdessem a terra para o período de plantação. E a outra coisa que eu quero destacar para vocês é o seguinte, nessas observações aí da natureza, por exemplo, que eles faziam, tá? Eles observavam muitos fenômenos naturais. Os egípcios, então, eles criaram um calendário, tá? Que ele se dividia em 3 estações e cada estação tinha 4 meses, tá? E aí, essas estações eram as seguintes. Era a estação das cheias,
da semeadura e da colheita, tá? Então, cada período aí, eles então, era assim que eles trabalhavam, que eles viam como é que funcionava, para que eles pudessem plantar, colher e tudo mais, ok? A gente agora vai falar então sobre o Império Egípcio, tá? Como é que então vai começar a surgir essa estrutura aí de império. Bom, nas aldeias, a gente tá falando daquela estrutura lá de aldeias, você tinha uma disputa muito grande por terras férteis e pelo poder, tá? Pelo poder sempre vai ter disputa, né? Isso a gente sempre vai ver na história. Bom, e essas disputas por poder, por terras férteis, elas vão acabar levando a alianças, né? Vão ser criadas alianças e também a guerras, né? Conflitos, porque quem queria o poder vai acabar, né, guerreando com o outro para poder conseguir aquele território, conseguir o que ele queria. Bom, os vencedores, então, desses confrontos, eles passavam, então, a governar um território maior, que, como eu falei, né, ele juntava o território dele com o território que ele havia vencido, tá? Então, agora faz parte dele. E aí, como esse território ficava maior, não só territorialmente falando, mas também em número de pessoas, eles vão receber um outro nome. Eles vão chamar de nomos. N-O-N de navio, O-M de mamãe, O-S. Nomos. O que eram nomos, professora? Traduz um pouquinho para mim aí. Era tipo uma província, tá? Que o reino, ele é formado de províncias. Mais ou menos assim. Brasil. Ele é formado por estados, municípios, cidades, por aí vai. Então é como se o Brasil fosse um reino e os estados fossem as províncias. Ok? É isso aí. Então, nomes. Então, equivalente a províncias. E aí você tinha áreas em que os habitantes adoravam o mesmo Deus, seguiam os mesmos ritos. E os nomarcas, que eram os administradores, que eram as pessoas responsáveis, né, por tomar conta desses territóriozinhos, dos nomes, eles tinham uma autonomia maior ou menor, tá? Conforme o poder que o faraó lhe dava. Então, esse nomarca aqui, ele vai dominar toda aquela região, todo aquele nome. Ele tem total poder ali, me representando. Então, ele tem um poder maior. Ah, não. Esse nomarca aqui, ele só vai ter sobre metade do território. Então, quem determinava o poder vai ser o faraó, tá? Bom, essas disputas, então, entre esses nomarcas, que, consequentemente, um nomarca, né, que tomava conta de um território, ele queria ser bem visto pelo faraó. Então, o que ele vai fazer? Então eu vou tentar dominar aquele território ali, porque eu vou conseguir crescer, né, aumentar o território, o faraó vai gostar. Bacana, esse cara aí, ele tem potencial. Olha, ele tem uma visão, assim, né, de expansão. Então, essas disputas aí entre esses nomarcas vai acabar, então, levando, né, vai acabar gerando, então, levando a divisão, tá? E o Egito vai ficar dividido em dois reinos, Alto Egito e Baixo Egito, tá? O Alto Egito ficava no sul e o Baixo Egito no norte, ok? Aí já mais ou menos aí entre o ano 3000, 3100, não se importem em gravar datas, tá? Só comento aqui para vocês poderem ficar um pouco assim, né, bem situados. Então, assim, por volta do ano 3000, 3100 mais ou menos, o rei Menes, tá, do Alto Egito, ele vai conquistar o Baixo Egito e ele vai unificar os dois reinos, vai transformar tudo em um só, tá ok? Então, Menes, com essa atitude, ele vai se tornar o primeiro faraó. Então, na verdade, o faraó é o quê, professor? Ele era o rei do Egito, tá? A expressão faraó é a expressão que a gente utiliza para poder nomear o rei do Egito, ok? Então, ele vai ser o primeiro faraó, tá? E aí ele vai fundar também a primeira dinastia, né, que é a sucessão de reis que pertenciam à mesma família, tipo assim, a dinastia Tudor, que foi uma dinastia que governou a Inglaterra por alguns anos. O mais conhecido vai ser Henrique VIII, tá? Dinastia Stuart e por aí vai, tá bom? E aí, ele então, com essa atitude de unificar todo o território egípcio, né, se proclamar, digamos assim, como faraó e criar essa questão da dinastia, ele então vai criar o Império Egípcio, ok? E aí, o primeiro local como capital do Império Egípcio vai ser a cidade de Tinis,
T-I, acento agudo, N-I-S, Tinis, que depois ela vai ser substituída pela cidade de Mênfis, que atualmente a gente chama de Cairo, e Cairo atualmente é a capital do Egito, tá? Bom, e aí dentro dessa questão do Alto Egito e do Baixo Egito, a gente faz uma periodização, a gente vai datar, vai dividir também esse período aí em algumas partes para poder entender um pouco melhor. Então, a história política do Egito, ela vai se dividir em 3 partes, tá? Em 3 partes. E entre essas partes, a gente vai ter os períodos intermediários, tá ok? Que é quando o Egito viveu, assim, momento de crise, de enfraquecimento do poder do faraó também, tá? O faraó também, por maior, por mais grandioso que ele fosse, ele também, né, alguns faraós também tiveram seus períodos aí de enfraquecimento de poder, de derrotas, enfim, tá? E também invasões de outros povos. O Egito vai passar também por essa experiência de outros povos invadindo o seu território. Então vamos lá, a gente vai dividir em Antigo Império, Médio Império e Novo Império, tá? São esses 3 períodos aí da parte política que a gente divide a história do Egito. Então vamos começar pelo Antigo Império. Bom, o Antigo Império vai ser um período aí de estabilidade política, de progresso econômico no Egito, com os recursos dos impostos. Gente, imposto é uma coisa que é paga sempre, tá? Sempre a gente vai encontrar isso aí. Então, com o pagamento de impostos, o Império Egípcio, ele conseguiu construir grandes obras públicas, tá? E entre elas, eu destaco para vocês as pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos, e também a esfinge de Gizé. Depois vocês podem procurar na internet as imagens dessas pirâmides, da esfinge, vocês vão ver que eram, nossa, lindas, 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 lindas. E, infelizmente, né, muitas já foram deterioradas pela ação humana e o tempo também, né, a ação do tempo, né, que acabou deteriorando, e, enfim. Isso, Alto Império, ok? O Médio Império, ele já vai ser o período em que os egípcios eles vão expandir o seu território em direção ao sul, tá? E vão intensificar o seu comércio com a Núbia, que era uma região habitada por povos negros e era muito rica em minerais, entre eles o ouro, tá? Então também tinha um interesse aí, né? Conquistar isso aí. Apesar da prosperidade, que vai ser assim, muito grande nessa época, o Egito ele acabou enfraquecendo por causa das disputas pelo poder entre eles mesmos. Né? Então, tipo assim, uma guerra civil, né? Uma disputa entre eles mesmos pelo poder. Isso acabou enfraquecendo, né, toda a estabilidade que já estava sendo conquistada por muito tempo. E aí, isso vai abrir brecha para que um povo possa invadir. Então, qual vai ser o primeiro povo aí que vai invadir? Vão ser os Ixos. Os Ixos, eles eram povos, que vieram da Ásia Central, atravessaram o deserto e invadiram o Egito e ficaram lá por 170 anos. 170 anos, muito tempo, né? E o Novo Império vai ser o período em que a gente vai ter o início da expulsão dos Ixos. Então, é o momento em que os egípcios eles vão se restabelecer e vão, cai fora, esse território aqui é nosso, mete o pé daqui, né? Vão expulsar os Ixos dessa região. Já os faraós do Novo Império, eles vão organizar um poderoso exército com cavalaria, carros de combate, e depois eles também vão conquistar o reino de Cush. Esse mesmo que a gente vai falar ainda nessa matéria, tá? E eles também vão ocupar a Síria, a Palestina, a Fenícia, e vão estender o seu domínio até o rio Eufrates, no caso, até a Mesopotâmia. Então, depois desse período aí de crescimento, de invasão, de enfraquecimento, os egípcios eles conseguem se reerguer, expulsarem, né, vão expulsar os Ixos e vão também conquistar outros territórios, tá? Mais uma coisinha aí para poder destacar para vocês. O Baixo Egito e o Alto Egito eles ficaram separados por muito tempo, tá? Um período aí bem, bem extenso, mais ou menos, acho que, se não me falha a memória, mais de 1000 anos, tá? Se não me falha a memória, um pouco mais que isso, agora realmente eu não consigo lembrar, desculpem por isso, tá? E essa questão da centralização do poder e tudo mais,
ela vai retomar, ela vai voltar nesse período do novo império, tá bom? A centralização do poder nas mãos de uma única pessoa, porque o poder do faraó, né, vai se restabelecer, aquela coisa toda, ok? Eu vou pausar aqui e a gente continua no próximo vídeo, tá bom?